Paz do Senhor, queridos. Bom, no vídeo de hoje nós vamos estar batendo um papo, como diz os ditados por aí. Vamos estar conversando um pouco sobre como foi meu primeiro culto na Assembleia de Deus. Esse vídeo foi me pedido no Instagram por uma inscrita chamada Bárbara. Ela falou pra mim assim: Pri, fala pra nós qual foi a sua reação de quando você foi pra Assembleia, como foi seu primeiro culto, o que você sentiu de diferença, o que você não sentiu de diferença. Então eu peço para você se inscrever aqui, deixar seu like, sua curtida. Sabemos que tem vídeos aqui no canal que vai ser meio alternativos e outros vai ser mais espiritual, então relevem o jeito de eu falar, que uns vai ser mais abertos, outros vai ser mais com seriedade, mas todos aqui no canal é para nos influenciar ao nosso lado de amizade e também responder as perguntas de vocês, tá bom? Eu espero que você se inscreva aqui, deixa seu like, sua curtida. Se tiver algum comentário, alguma pergunta, coloque aqui que eu vou estar respondendo todos vocês. Então foi assim, ela me perguntou como que foi pra mim estar indo primeira vez na Assembleia. E eu vou contar pra vocês um pouco da minha história, que muitas pessoas não sabem, tá, gente? Eu não sou muito de falar minha vida, até mesmo no Ministério da IPDA, assim, eu sempre fui muito reservada. Mas eu vou contar um pouco pra vocês a minha história. E eu vou falar o porquê também eu escolhi a Assembleia. Tem outros ministérios? Tem, mas por que eu escolhi a Assembleia, tá bom? Ao invés de que muitas pessoas pensam, gente, eu nasci no berçário evangélico da IPDA, porém, lá pra minha idade de 10 anos de idade, eu saí da IPDA, porque antigamente só se batizava depois dos 18 anos de idade. Então não tinha tanto trabalho que hoje em dia tem na IPDA. Graças a Deus hoje em dia tem um desenvolvimento muito grande, tem o Regenere, tem a base também do desempenho do Pequeno Galileu, que na nossa época não tinha tantas coisas. E assim foi, meus 10 anos de idade eu saí e comecei só ir aos domingos para a igreja. E assim foi quando eu completei a fase de 14 anos de idade que minha tia começou a me levar para a Assembleia de Deus. Na época era a Assembleia de Deus Ministério São Rafael, e eu ia muito com ela ali, e ali começou a me influenciar mais sobre o conhecimento bíblico. Então com 15 anos de idade eu me encontrei e queria me batizar, queria tomar ceia, queria participar das coisas de Deus. E então assim, para mim a Assembleia não foi tão novo, porque eu vim da Assembleia e quando eu tinha lá pela fase dos 19 anos de idade que eu voltei para Deus e Amor, porque ali então já podia exercer a função de normalidade da obra, né? Porque antigamente criança, adolescente não fazia nada, só ficava sentado no banco, e eu queria fazer as coisas. Graças a Deus hoje em dia a IPDA mudou essa visão, e eu tenho visto muitos jovens sendo encontrados por Deus com 15, 16 anos já fazendo a obra de Deus. Então assim, pra mim, o primeiro culto da Assembleia de Deus foi um baque, foi um baque de choque de emoções, porque quando eu voltei pra Deus e Amor, eu nunca mais tinha ido na Assembleia, e quando eu voltei pra Assembleia e me retomei assim, um primeiro culto na Assembleia, eu me perdi um pouco, porque eu tava acostumada a bater palma, cantar corinho, e na Assembleia não tem isso. Porém, uma coisa que me mexeu muito comigo foi lembrar e me rever novamente na hora do texto aurélio, né, que é o texto áureo que chama, quando fez a leitura ali para começar a ordenança do culto. Eu fiquei emocionada, porque eu lembrei de toda a minha adolescência, o meu chamado, tudo que eu fazia, líder de missões, secretária de missões, um monte de coisa. Então assim, o meu primeiro culto na Assembleia após sair da IPDA foi um reencontro para mim, porque eu já tinha participado da membresia em forma da Assembleia de Deus. Então eu tinha a visão da Assembleia e a visão da Deus e Amor, porque minha família é assembleanos e são da Deus e Amor. Então assim, para mim, Bárbara, foi tranquilo, né? Eu sei que muitas pessoas falam assim: como que é a igreja, a Assembleia, como que é isso, como é que é aquilo. A visão da ocorrência do culto, né, da organização do culto é um pouco diferente, porque, por exemplo, a Assembleia que eu fui de primeiro não é a Assembleia que eu tô. Eu só fui fazer uma visita e, tipo assim,
Lá eles leram a Bíblia sentado, nós estamos acostumados a ler a Bíblia em pé. Então, mas isso não impediu o Espírito Santo tocar no meu coração e falar comigo. Não me impediu. Porque assim, queridos, eu sempre falei isso, sempre falo para todo mundo, independente da igreja que você congrega, uma vez que você conhece a palavra, conhece a presença do Espírito Santo na sua vida, você vai ter o temor, você vai ter a reverência, né? E independente se você está sentado, se você está em pé, se você está ajoelhado, se você está deitado, independente dessas formas, quando a gente estamos com o propósito de adorar o Senhor, Ele toca na nossa vida e enche a nossa vida, né? E assim, eu sei como a Bárbara, tem muitas pessoas que têm essa curiosidade, né? Ah, como que é um culto na Assembleia? E eu convido você a ir na Assembleia para você ver como que é um culto na Assembleia, gente. É abençoado, igual a Deus é Amor, igual a congregação, igual a outras denominações também. A gente tem que entender que a partir do momento que nós decidimos num dia ir para a igreja, o nosso culto começa no nosso lar. Então, hoje é domingo, eu vou para a igreja, então do meu levantar até o momento do culto, até terminar o dia, é devocionado a Deus. Ah, Deus, obrigado. Ah, Deus, gratidão em tudo, tá? Mas eu me perdi sim, não vou mentir. Eu me perdi na área da palma, eu me perdi na área da glorificação. Porque nós estávamos acostumados, meus irmãos gritando lá, glória, nós berramos lá. E os irmãos da Assembleana já são mais cautelosos, né? A primeira Assembleia que eu fui foi tradicional, então ele já era mais fechado, glória a Deus, né? Aí então eu fui pra Assembleia Pentecostal, e aí eu já me adaptei, porque eu vi lá os irmãos glória, dando um lugar a Deus e tudo. Então assim, eu achei muito diferente, né? Eu tô compartilhando com vocês aqui no canal e falar pra vocês, gente, que nós temos que tirar essa visão de o meu é melhor que o seu. Não, pelo contrário, nós temos que ter essa visão assim, ó. Se você tem curiosidade de fazer uma visita, vai fazer uma visita. Eu acredito muito nisso. Ninguém pesca peixe do aquário dos outros, né? Porque até mesmo a ovelha, ela volta onde tem bom pasto. A ovelha não é besta. Se você for pesquisar sobre as ovelhas, ela pode sim ir conhecer outros lugares, mas ela sabe aonde o pastor está e ainda por cima ela sabe qual é o bom pasto para ela. Então eu levo isso muito para mim. Se a sua igreja tem um bom pasto, tem uma boa organização, você pode visitar a igreja que você quiser, mas você sabe aonde você tem que permanecer. E então eu falo para você, tem curiosidade de conhecer o culto da Assembleia de Deus? Vai saber como que é. Vai na congregação. Outra coisa também que eu nunca tinha ido, mexeu muito comigo, a família da minha mãe, todos eles são da congregação, e eu achei muito lindo. Quebrou também ali um patamar, porque muitas pessoas falam da congregação, um monte de coisa, e quando eu cheguei na congregação, tipo, eu achei maravilhoso, gente, também. Então assim, para você também que está pensando em sair de um ministério, não já vai direto no ministério e fala assim, vou congregar aqui, não. Vai em outros ministérios para você ver onde você se adapta, onde você se encaixa. Eu me senti super bem na Assembleia porque eu já vim de uma origem assembleana, né? Pentecostal, Deus e Amor, com assembleanos, e também me adaptei na congregação porque a família da minha mãe todos são da congregação. Então, tipo, eu fui em lugares que, por mais que eu nunca presenciei congregar, mas a minha essência de raiz familiar estão. Então eu me adaptei, eu super amei ir na congregação, eu super amei ir na Assembleia, e eu super amei ir na Deus e Amor. Então assim, gente, uma coisa que mais me marcou não foi nem no culto na Assembleia e na Deus e Amor. O culto que mais me marcou foi na congregação, a hora que eles começaram a cantar. Gente, eu me arrepiei da cabeça aos pés. E tem gente que vai falar que arrepio não é de Deus, mas tipo assim, quando você tá num tempo de glorificação a Deus, pode falar o que quiser, irmão. Quando você vai só pra adorar o Senhor, você sente. E quando eles unem aquelas vozes tudo com aquele maestro regendo, gente, eu fiquei toda assim, eu me emocionei muito, eu chorei horrores, chorei prantos e prantos. Aí foi o irmão lá que é ancião pregar também, e falou muito comigo. Então mexeu muito com o meu emocional, assim, não psicologicamente falando, mexeu muito com a minha estrutura, porque às vezes dá aquele medo, tipo, eu tava firmada na Deus Amor, obreira na Deus Amor e tudo, e de repente eu estava me vendo, procurando um lugar para me congregar e alicerçar minha família e tudo.
E ali na congregação Deus usou o irmão, né, para falar que Deus, ele conhecia os caminhos, e caminhos que para o homem parece perfeito, mas Deus conhecia muito mais além, e era um tempo novo. E às vezes, para viver o tempo novo de Deus, você tem que sair da onde você está no seu lado de cômodo, né? Acomodado. E para mim foi um desafio muito grande. Então esse foi esse vídeo, foi falando para vocês como que foi a minha ida, não só na assembleia, não só na congregação, até eu me adaptar numa igreja fora. Teve babados, né? Por exemplo, um dos babados, pra mim, que mexeu muito com a minha estrutura, assim, foi em relação de palmas, né? E a gente tá acostumado a bater palma pra tudo. A irmã fala lá, eu comi não sei o que, aí nós batia palma. Nas outras igrejas não tem isso, não. Aí eu já umas 5, 6 vezes que eu levantei a mão pra bater, mas quando eu olhava assim, eu abaixava a mão porque ninguém tava batendo palma. Mas na verdade esse vídeo eu quero falar pra vocês que tudo é uma aprendizagem. E falar novamente, reforçar novamente. Não tenha uma mente de aceitação, mas tenha uma mente do porquê. O cristão tem que ter uma mente do porquê. Porque se você tem uma mente de aceitação, qualquer enganador que vir, qualquer homem, mulher mentindo pra você, você vai acreditar porque é aceitação. Eu aceitei. Porque o pastor falou isso, mas às vezes nem esse pastor faz o que ele fala, né? Então assim, tem uma mente do porquê. Porque quando você tem uma mente do porquê, não é que você duvida das coisas de Deus, mas você tem uma afirmativa de que eu preciso saber a verdade. Então é muito bom quando você tem uma mente do porquê, você vai atrás, se adapta e tudo. E eu quero falar pra você, não só pra Bárbara, mas também pra você inscrito aqui. Não tira conclusão pelo que falam ali no altar, pelo que líderes falam, porque às vezes dá uma impressão que é uma disputa de pessoas, sabe? Não vai naquela igreja porque não tem nada lá, mas na verdade não tá interessado na sua alma, tá interessado no que você tem, no que você é. E nós temos que ser assim, nós temos que ser ovelhas, né, na área espiritual, mas nós temos que saber onde tem um bom pasto. Se você tá feliz onde você congrega, tudo bem, continua onde você congrega, mas isso não te impede de fazer uma visita na igreja de um amigo, de uma amiga, porque você, como ovelha, você sabe aonde você deve retornar. E isso mudou muito o meu conceito, porque eu só ficava ouvindo, falando, mas como eu conhecia a assembleia, eu nem falava mal de ninguém. Por quê? Porque eu sempre conheci. E isso eu falo pra você, às vezes nós não conhecemos, mas somos influenciados pelo que as pessoas falam, porque temos uma mente de aceitação. Mas através desse vídeo também é um alerta para você. Tire a visão da aceitação e entra na mente do porquê. Porque o porquê às vezes traz o raciocínio e o conhecimento para você entender o que pode e o que não pode diante da palavra e não diante do que os homens falam, tá bom? Esse é o vídeo de hoje. Que Deus abençoe vocês. Virão mais vídeos respondendo perguntas e opiniões de inscritos, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Deus abençoe.